Olá, amigos. Inicia agora mais um Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do PSB, Odivan Linhares. Uma mão. Olá, vereador. Prazer recebê-lo aqui no estúdio. Olá, Maurício. Obrigado, por abrir esse espaço aí. A gente que vinha tentando, fazer essa entrevista há muito tempo, você me cobrando. E hoje estamos aí, para atender, para conversar com a comunidade, e falar um pouquinho sobre a Câmara de Vereadores, sobre a nossa vida e muito mais. Vereador, como o senhor avalia as mudanças no cenário político local neste ano de 2023? Houveram algumas mudanças e algumas são bem estruturais, pelo menos na balança política governo-oposição. Hoje houve uma grande polarização, entre esquerda, direita, política. Eu acho que entrou muita gente nova, muita gente para dar o gás, para dar o sangue. O nosso estado, um estado mais conservador, um estado mais de direita. Então, está havendo várias situações com um pouco de rejeição ao governo federal, várias complicações. A gente vê não só no âmbito federal, mas em âmbitos dentro de algumas cidades que têm voltado um pouquinho mais para a esquerda. Então, eu acho que Santa Catarina é um estado conservador, com pessoas novas que vieram de direita, pessoas que estão se engajando na política, com a idade até mais baixa do que era dos anos passados. E tem que esperar agora o que vai acontecer, É muito cedo ainda para falar sobre a política. É um governo totalmente novo, Novo não, já é um governo velho, mas agora que conseguiu, ficou anos fora e voltou. A gente tem que ver, eu acho que não dá para falar muito sobre o governo ainda. Nós estamos no 5º mês do governo federal, então nós temos que esperar e pensar sempre no melhor. Política local, relação vereadores, prefeito de Itajaí. Também houveram algumas mudanças nesse ano na relação e no posicionamento político até. Sim, a falta de diálogo hoje entre Câmara de Vereadores e Executivo é uma coisa muito anormal, Eu acho que a Câmara de Vereadores ela tem que ser independente, mas tem que ter harmonia. E hoje não há essa conversa entre vereador, entre prefeito municipal, Nosso prefeito municipal não recebe o nosso presidente da Câmara de Vereadores. É uma coisa muito difícil. Eu sempre falo, eu posso não gostar, mas eu tenho que conversar. E o melhor para a população, o melhor para Itajaí é a conversa, é o diálogo. A gente tem que levar as demandas. O vereador leva o executivo às demandas da comunidade. Nós somos uma porta de entrada do prefeito, do executivo à comunidade. Toda demanda que é feita para nós não é o mamão que está pedindo ou qualquer vereador, é a comunidade que pede, E usa como instrumento o vereador. E está hoje, nessa situação, nós temos o impeachment aí que está pela comissão processante, está rolando dentro da Câmara de Vereadores. Então, há diversos fatores que há esse impedimento dessa conversa, Então, fica muito complicado e quem paga é a população. Vereador, o senhor citou esse pedido de cassação que foi aceito pela Câmara de Vereadores, já instalada a comissão. Sim. Por enquanto a maioria faz parte do governo, Mas qual é a sua expectativa também e o impacto desse processo? Então, hoje é composta por 5 vereadores, 3 são da base governista, 2 da oposição. Eu acho que, como houve a denúncia tem que ser averiguada, Tem que abrir direito ao prefeito, ao vice-prefeito, Os vereadores têm que escutar para fazer um melhor entendimento. A gente não pode prevaricar, a gente tem que tocar essa comissão processante, e mostrar à população a realidade que vem acontecendo, Eu acho que vai caber à população cobrar o seu vereador, o melhor posicionamento do impeachment. Se ele for culpado, eu acho que tem que ser impeachmentado. Se ele não for, continua o mandato dele, e tenta fazer uma gestão boa por Itajaí. Vereador, fazer um parêntese agora desses assuntos de relações institucionais na política e vou puxar um assunto que sempre está em pauta aqui na Câmara de Vereadores, que é a causa animal.
O senhor sempre traz esse assunto para a Câmara para falar na tribuna, às vezes para discutir algum requerimento, e Itajaí tem muitos problemas, porque o desenvolvimento da cidade fez com que o trânsito ampliasse muito os seus tentáculos, e isso também aumentou a velocidade dos veículos, e animais fazendo tração de cargas já não tem mais espaço para isso hoje nas cidades, mas as pessoas continuam usando principalmente cavalos para ganhar, às vezes, o ganha-pão, para usar para atividade de trabalho, só que nem sempre os cuidados são de acordo com a necessidade do animal, vereador. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, porque o senhor é veterinário, faz atendimentos e tem cavalos machucados, cavalos abandonados. O que falta? Legislação, conscientização ou mais ações do poder público, do executivo? Existem vários fatores, né? A nossa cidade, ela cresceu exponencialmente, é uma coisa fora de padrão, né? Nós ganhamos quase 100 mil habitantes em menos de 10 anos aí. Então, uma cidade que a gente tinha um interior ao lado aqui da BR, hoje tudo é centro, basicamente, do lado de cada BR, né? No lado leste da cidade, basicamente tudo é centro da cidade. E ficou complicado. A atração animal, penso eu, a atração, ela desde os primórdios, né, já existia. Eu sou contra os maus tratos. A gente tem que pensar assim, maus tratos nem pensar. Aquele cavalo que está magro, aquele animal que está, não só animal, qualquer cachorro, qualquer animal que não está bem tratado, eu acho que tem que ser recolhido, a pessoa tem que ser punida severamente, né? Só que a gente não pode generalizar, Maurício, porque tem muita gente boa, tem pessoas que cuidam dos seus animais, né? Tem como uma carroça, um esporte, né? Para dar uma volta. A gente vê lá em Pomerode, aqueles carros puxando, o pessoal de Itajaí sai e vai dar uma volta daquela carroça, aquelas carroças, né, alegóricas, com tração animal. Aquilo é bacana, com todo cuidado, os animais recebem água, recebem a alimentação necessária, né? Eu acho muito bacana. Agora, tem algumas pessoas aqui na nossa região que maltratam, sim. Isso a gente tem que inibir, né? E tem outra situação, eu sempre defendo, não é que eu não quero o animal, que eu quero o animal na carroça. Não, eu não quero animal na carroça. Só que a gente tem que pensar que tem muitas famílias que hoje vivem, é o seu ganha-pão, é a atração animal. Claro, o bom vai pagar pelo mal, porque tem muitas pessoas que vivem, mas maltratam os animais. Esse tem que retirar. E não pode ter pena. Retira, se tiver que levar a um processo, leva ao processo. Agora tem muitas famílias que necessitam e tratam seu animal bem. Por que não deixar? Claro, complicado é o trânsito hoje, muito complicado, mas eu não vejo problema mais na área rural, né? Então a gente tem que ter uma medida, uma certa cautela e não radicalizar esse assunto. O senhor se reuniu, né, com os trabalhadores quando a Câmara trouxe esse assunto para cá e Sim. até colocou essa posição. Mas Sim. tem também a questão do desenvolvimento do trânsito da cidade, que pode inviabilizar isso. Sim. Lá em 2000, quando começou essa matéria, mais ou menos em 2016, 2017 ali, e tínhamos hoje, né, naquela época nós tínhamos em torno de 48 famílias que trabalhavam com atração animal, com reciclagem, puxando capim, entre outras funções, com verduras. Hoje, e vem decaindo, Maurício. A cada ano, mais ou menos, 5 famílias, né, vão para outro mercado de trabalho, conseguem, né, se reciclar. Hoje, no momento, nós temos mais ou menos umas 12 famílias trabalhando no reciclado. Até em 2020, tivemos uma lei aqui aprovada, né, na Câmara de Vereadores, que em 2022 seria a proibição de tração animal, sendo que radicalizava o assunto. Como é que nós iríamos falar com essas famílias? Qual era a ação, qual era a atitude, como é que nós iríamos fazer com o ganha-pão dessas famílias? Então, em conversa com os vereadores, eles aceitaram, nós conseguimos prorrogar para mais um ano, tentando buscar alternativas, né? Porque é muito fácil eu fazer uma lei sem pensar no próximo. Eu vou fazer a lei e vou radicalizar. E qual é o sustento que eu vou dar para essa família? Qual é o ganha-pão? Será que eu vou conseguir colocar uma pessoa de 70 anos, né, sem um estudo, toda a vida vivenciou em cima do cavalo, atração animal, com reciclagem? Será que ela vai se adequar ao mercado de trabalho? Então, eu acho que o executivo falha sim, tá? O executivo falha.
É uma demanda que são, a média aí que eu falei para vocês, hoje 12 famílias. Será que é tão difícil? Não é difícil. O difícil é fazer a lei, né? É querer radicalizar. Acho isso muito difícil, muito complicado. Tem aquelas pessoas que têm o ânimo mais aflorado, que acham que tem que radicalizar. Eu não vejo dessa forma. Eu toda a vida deixei bem claro. Eu gosto de cavalo solto, eu gosto de cavalo, mas tem pessoas que radicalizam. Acho que o cavalo, ninguém pode montar, ninguém pode... E não, eu sou médico veterinário e falo para ti, o cavalo exercitado é a mesma coisa. Tu não vai na academia, tu não vai sair para correr, fazer um Cooper. O cavalo também tem que ter exercício. É muito bom para a saúde. Então, assim, a gente tem que cuidar dos maus tratos. E eu acho que em dezembro a gente vai fazer um debate novamente sobre essa situação da tração animal. O senhor pretende trazer novamente aqui para a Câmara para discutir? Vamos trazer. Estamos cobrando do Executivo alguma ação para ver se a gente consegue retirar. Se a gente conseguir retirar essas famílias, né, conseguir encaixar no mercado de trabalho, seria muito mais fácil nós fazer um projeto de lei retirando as carroças, né? A gente poderia dar uma moto, né, algum tipo de instrumento que eles possam trabalhar com reciclagem. Não quer dizer que o cavalo. Né? Isso a gente tem que tomar alguns certos cuidados. Vereador, a habitação sempre foi um tema que o senhor tem acompanhado, trabalhado, conversado com a comunidade, interagido junto com o Poder Executivo. O senhor trabalhou como secretário de habitação aqui no município. E eu pergunto se o senhor que foi o agente público que entregou as chaves do São Francisco de Assis. Hoje o senhor tem noção de como que está o loteamento, tem conversado com as famílias, muitos problemas surgiram com o passar do tempo, né, vereador? Isso, entregamos o São Francisco no final de 2018, 480 famílias se instalaram no São Francisco de Assis. Para mim, um dos melhores momentos da minha vida, ver a felicidade daquelas famílias, né? A maioria daquelas famílias moravam em locais insalubres, né? Onde conseguiram uma solução habitacional melhor, né? Adequada. Hoje eu me preocupo com o São Francisco. Muitas daquelas famílias não moram mais naquela localidade. Muitos alugaram, muitos invadiram, voltaram àquele local de insalubridade, outros venderam, né? Então é uma coisa muito preocupante. Nós tínhamos um trabalho técnico social dentro do São Francisco que foi até 2020, né? Esse trabalho, a gente não sabe o porquê, ele foi desativado em 2021 e 2022, agora no meado de 2022, final de 2022, foi reativado de novo, que é a parte da assistência social que ajuda aquelas famílias, né? Que tem aquele contato direto, que traz oficinas, trabalhos, ações para aquela comunidade. Então, hoje, eu vou falar para ti, Maurício, me preocupo muito com o que está acontecendo no São Francisco. Algumas ações de tráfico, né? Algumas situações insalubres de reciclagem que está acontecendo. Então, a gente tem que se preocupar. Eu acho que o Executivo tem que dar uma atenção especial, já que ele não é um loteamento, eu digo que ele é quase um bairro, né? Porque ele é muito grande. São 480 famílias, né? Eu acho que nós temos que dar atenção. O espaço público ali nós já temos posto de saúde. Os equipamentos foram instalados. Saúde, públicos, escola. Sim, foram instalados, né? No ano de 2020. Eu acho que eles conseguem se adequar. E também ali na região, eles podem também utilizar os espaços públicos do Santa Regina, ali, né? Do loteamento de Santa Regina, do bairro Santa Regina hoje, entre outros pontos ali. Vereador, qual a necessidade de novos loteamentos populares aqui no município? O senhor acredita que em breve a gente vai ter que começar a pensar em novos projetos? Quando eu saí da habitação, nós deixamos pronto o loteamento Tibério Testoni 1 e 2, que é o PPI da Murta, né? Fica atrás ali do Melvin Jones, próximo ao Melvin Jones. Ali seriam feitas 400 unidades, no qual tiraria... Hoje nós temos em torno de 270 auxílios moradias, né? Que se for fazer por mês é em torno de 300 mil mês. Desde 2008 nós estamos pagando esse valor. A gente poderia ter feito um financiamento agora, deixei tudo pronto, só que eu saí da habitação. E eu levei essa demanda ao prefeito José Morastoni, no qual a gente poderia fazer um financiamento, com esse 300 mil, a gente pagaria o financiamento, né?
e alocaria essas pessoas nesse local, tirando o aluguel social, né? Porque a pessoa tem que ter, ela tem que ter a dignidade, ela tem que ter o seu espaço, né? E não vai ficar o resto da vida morando de auxílio moradia, uma coisa que não é dela. Então não é bacana. Então eu não sei como a gente, como vereador, a gente pode fiscalizar o dinheiro, mas a gente não pode fazer a obra, né? Busquei junto a Brasília, né, o recurso federal. Na época, o presidente Bolsonaro não estava fazendo esse tipo de empreendimento. Agora, vamos ver o que vai acontecer nesse governo agora que está, mas eu vejo que a solução hoje, tá, imediata, era buscar recursos particulares, né, privados. Sendo assim, a gente conseguia adequar essas 270 famílias, né? Até porque hoje existe uma lei que famílias, né, que recebam acima de R$ 1.800, eu acho que é 1.800, elas não podem ingressar numa moradia quando o dinheiro é federal. Então tem esse impasse. E não é a nossa realidade, né? Hoje, todas as famílias do aluguel social, elas ganham mais de R$ 1.800, porque duas pessoas... O nosso salário mínimo aqui, né, eu acho que o nosso salário mínimo hoje é R$ 1.300, né? Isso, na região já está com R$ 1.600. 1.600, então não tem como se enquadrar. Então, o jeito de retirar essas pessoas do auxílio moradia, tá, trazer esse dinheiro privado, fazer esse financiamento, e com o dinheiro do auxílio moradia pagaria acho que em 10, 15 anos a gente conseguiria pagar. Nós já estamos há 15 anos pagando, né? Pelo menos a gente sabe que vai cessar. E fazer um projeto de lei que é a única cidade no estado que tem 15 anos de auxílio moradia. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador Odivan Linhares, o vereador mamão do PSB. Bom, no último bloco a gente estava falando a respeito da condição de famílias em aluguel social, a gente falou sobre o salário mínimo, né? O salário mínimo nacional é 1.320 e o mínimo regional 1.521, embora a gente tenha que considerar a realidade que a média sempre é maior, né? Vereador, o senhor trabalha sempre aqui na Câmara de Vereadores na criação de legislação para a garantia de direitos à pessoa com transtorno de espectro autista. Então, o senhor trabalhou em algumas frentes e uma foi buscar a garantia de vagas prioritárias no estacionamento público aqui na cidade para que as pessoas possam ali estacionar o carro. Como surgiu essa demanda? Como é que foi solucionar, buscar solução para esse tipo de problema? É uma bandeira que eu gosto muito, né, das nossas famílias autistas, nossos amigos autistas, e chegou ao nosso gabinete que o município não estava mais fazendo as nossas credenciais de estacionamento. E no nosso entendimento, até no entendimento da lei federal, já tem adequação, né? Então nós fizemos uma pequena adequação na nossa lei municipal e conseguimos, né, que desse o andamento, já que nós tínhamos hoje basicamente quase 200 credenciais retidas, né? E eu sempre falo, Maurício, a necessidade, a gente nunca sabe a necessidade do outro, sabe da gente, né? Então hoje as famílias autistas sofrem com essa situação de levar o seu filho numa consulta, e não ter o local para estacionamento, né? E é um direito e um dever nosso. Então a gente conseguiu fazer uma pequena adequação na lei, né? E conseguiu, graças a Deus, essa liberação. Lá atrás,
né, em 2021 também, nós conseguimos o laudo, né? A cada 6 meses a gente tinha que fazer tinha que renovar o laudo, né? Que é um absurdo. Já para conseguir encontrar um profissional para renovar, já é um problema. Então, com esse projeto de lei que a gente fez em 2021, tentando também adequar, a gente, uma vez feito o laudo, aquele laudo para sempre. É tipo um diagnóstico permanente, Sim, que permanente. a pessoa que possui, ela não é um transtorno, é uma síndrome sim. que não tem cura. Não tem cura, ela vai levar pelo resto da vida, né? Então a gente conseguiu, porque eu não entendi, eu vou te falar bem a verdade, né? Às vezes alguns regramentos, algumas leis, elas vêm para fazer uma burocracia, né? Sendo que é tão prático, né? A gente seguir algumas orientações, então a gente conseguiu fazer e os nossos autistas merecem o melhor. Eu tenho uma sobrinha autista que eu sempre friso, né? E eu sou apaixonado por ela, uma querida, e essas crianças são maravilhosas. Vereador, os outros vereadores também têm buscado trabalhar em cima dessas pautas, principalmente de garantia de direito para a pessoa com autismo e acesso a serviços. O senhor tem conversado com as famílias, o senhor está sempre dialogando e atento a toda a legislação que tramita na casa. Sim. Na conversa com os familiares, o senhor percebe que o município ainda tem espaço para mais legislação nesse sentido, para tentar colocar a eles o direito e dar uma qualidade de vida para a pessoa com autismo e familiares? Sim, a inclusão a gente tem que... É em degrau, né? Degrau por degrau a gente vai conseguindo incluir, fazendo a inclusão. Até essa semana eu acho que falta ação do executivo. Eu vou te dar uma situação. Eu quero comentar isso com os vereadores, né? Abrir essa situação para eles. Nós conseguimos um credenciamento com o executivo para, né, conseguir cadastrar os técnicos, as pessoas, os médicos, psicólogos, psicoterapeutas, entre outros técnicos. E nós ficamos felizes da vida. Isso no ano passado. Houve que ninguém, né, nenhuma associação se credenciou. Então fomos buscar o porquê do não credenciamento. O executivo queria pagar a quantia de R$17 por consulta. Maurício, eu te faço uma pergunta. Qual é o técnico, qual é o médico, o psicólogo que vai atender por R$17? Eu não entendo o porquê que o executivo não busca uma solução para essa fila, a enorme fila que nós temos dos autistas. E nunca vai acabar, porque pagar R$17... Como? Que eu segui tabela SUS. Não. Nós gastamos milhões em livros da Escola de Inteligência, nós gastamos milhões aí com transporte público, tá? Claro, o transporte tem que ter, mas dentro da medida. Tá? E por que a gente não ajuda nossos autistas? Tu vai no particular hoje, uma consulta de um psicólogo é R$150, para ser barato, né? Por que não pode pelo menos oferecer a eles uns R$70, R$80? Agora R$17? Nunca vai acabar essa fila, nunca vai. Então, eu não entendia o porquê que tinha, e a gente vai começar, por que tinha essa fila? E a gente não sabia o que fazer. Se aprofundando, eu vejo que o problema hoje é o executivo. O executivo, dinheiro tem, é só querer fazer. Agora, querer pagar R$17 para sanar um problema de fila, não vai conseguir. Tá? Cada vez está ficando pior, né? Hoje, só a AMA, que é uma das associações hoje de referência do autismo aqui, tem mais de 1000 famílias cadastradas. Eu recebo no meu gabinete todo dia uma demanda de agentes especiais, de psicólogo, a demanda é enorme. Agora, assim, se o prefeito, se o grupo do prefeito, né, também os vereadores também, não botar a mão na consciência e tentar adequar R$17 a consulta, nós nunca vamos conseguir. E a fila cada vez vai se estender mais. E quem é prejudicado são as famílias e os autistas. E nós temos diversos grupos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, que iniciaram o diagnóstico desse janeiro de 2023, um nascimento a cada 36, um era autista. Para o final do ano já vai ser menos de 30 a estimativa, né? A gente vê quando um governo quer
ele dá jeito. Tinha as cirurgias eletivas. Então, eu não entendo, o tabelamento do SUS. Mas para as cirurgias eletivas, tem que fazer? Tem que fazer. Precisa pagar 3, 4, 5 vezes mais tabela SUS? Eu acho que tem que fazer, o nosso município merece. E por que a tabela SUS para o autismo ficou em R$17? Será que não poderia jogar R$80? O dinheiro é privado, o dinheiro não é dinheiro do SUS, é dinheiro do município. O município poderia comprar essas vagas, né? Trazer, chamar mais médicos. E essa é a minha preocupação, né? E assim, quem tem um filho autista sabe, né? Sente na pele e fica preocupado. A gente recebe todo dia, meu filho não tem um agente especial, meu filho não tem, está precisando de psicólogo, meu filho precisa do laudo. Quantas pessoas estão na fila hoje para ter o laudo? Então fica complicado. Vereador, o senhor citou Escola da Inteligência, um assunto que o senhor tem trazido seguidamente na sessão. Faz uso da tribuna, discute com os demais parlamentares e eu queria que o senhor comentasse. O município de Itajaí investiu milhões para trazer um material que envolve inteligência emocional, entre outros conteúdos, né, que são científicos, mas parece que ainda há certa resistência entre os educadores. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. A Escola de Inteligência, né, o Gênios da Inteligência, agora modificou o nome, né? Como você falou, é um livro de inteligência emocional, me preocupa muito. Primeiro, pela resistência dos professores, né? Os professores têm grande resistência, diz que não estão aptos a operar este livro, esse sistema. Segundo, o valor, né? Já foram de 2017 para cá quase 30 milhões. Né? E não é a minha preocupação, não é isso. Também, a minha preocupação, nós fizemos uma varredura no galpão e encontramos quase 6 mil livros que eram para ser entregues e não foram. A gente tem que pensar que é dinheiro público, é dinheiro que a gente poderia estar utilizando, compra de vagas dos alunos, é dinheiro que a gente poderia estar nos autistas, é dinheiro que a gente poderia estar fazendo novas escolas. Maurício, 30 milhões de livros, para mim, eu não consigo absorver isso. Ainda quando eu chego num local e vejo uma pilha, né, no fundo de um galpão com 6 mil livros que não foram entregues, daí a preocupação vem. E a gente tem que fiscalizar, né? Eu recebi diversos relatos de pessoas, quando eu estive nesse galpão fiscalizando, analisando esses livros, que na segunda-feira os livros seriam entregues. Mas se o livro é de 2022, que era a Escola de Inteligência, como é que eles vão entregar agora se nós já estamos na gestão 2023, com os Gênios da Inteligência? Né? Então é muito difícil, acreditar. Né? A gente fica meio incrédulo, meio desconfiado dessa situação. E a gente está levamos ao Ministério Público, estamos confeccionando um documento para levar ao Ministério Público para elucidar toda essa situação, porque eu acho que a gente não pode, né, deixar como está, ainda mais os livros sendo estragados e jogados dentro de um galpão. Então, daqui a pouco a Câmara de Vereadores vai ter que atuar para criar algum tipo de mecanismo que pelo menos faça o Poder Executivo ou incentive a dar uma capacitação para os professores utilizar o material e não perder o recurso, né? Sim, sim. Eu acho que, olha, de 10 professores que eu tenho conversado, acho que 8 têm uma grande resistência à Escola de Inteligência. Eu tive uma reunião com alguns professores que eles relataram que o livro, se eles tivessem essa capacitação, esse conhecimento, seria uma situação bacana, né? O livro não é ruim. O problema é a falta da capacitação, do conhecimento dos professores, né? E levar para os alunos, né? E o valor também. Me desculpa, Maurício, mas o valor eu acho exorbitante. 30 milhões de livros e os livros estarem jogados num galpão, isso é o que mais me preocupa. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube.
Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador Mamão, do PSB. Bom, vereador, vamos falar a respeito do Porto de Itajaí. O senhor tem acompanhado a situação como secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores, como integrante da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Casa. O senhor está por dentro do assunto. Há esperanças da retomada da movimentação e o impacto desse período parado? Qual será? Desde dezembro de 2000, do ano passado, basicamente 6 meses sem a movimentação de contêineres. O que eu vejo é uma preocupação enorme do trabalhador portuário, dos vereadores, eu acho da população itajaiense. Nós temos que ter um certo cuidado. Hoje eu falava com amigos sobre o Porto, sobre a arrecadação que a gente vem perdendo, E o estrago, vou falar em estrago. Eu acho que agora é o mínimo, mas se a gente não conseguir operar, trazer essas movimentações até julho, a gente vai ter um problema muito grave já ali nos meses final do ano, novembro, dezembro, onde vai ficar cada vez pior. A gente vê, eu vejo assim, eu sinto que agora o comércio está sofrendo com isso, e as contas vão começar a apertar. Há um problema porque esses contratos são muitos contratos internacionais que são feitos mais ou menos no começo ali de setembro, outubro, novembro, para o outro ano. Essa é uma preocupação. Será que a gente consegue retomar o Porto? Tinha uma expectativa que a gente conseguisse retomar em torno de 5 mil movimentações agora em junho, julho. Eu estive conversando com o superintendente do Porto. Tomara. A gente torce. Eles estão otimistas, pelo menos eles estão otimistas, mas eu estou igual Santo Tomé. Houve vários problemas, no que ocasionou isso. Começou com o governo federal, acabou no municipal. O governo municipal foi muito culpado, porque teve um certo direcionamento de uma empresa sem expertise, no qual impactou tudo isso. A APM, que é uma das maiores operadoras de contêineres do mundo, ficou sem... como é que ela vai contratar, como é que ela vai fechar um acordo se não tem o Porto? Então, ela conseguiu retomar, conseguimos reativar essa situação APM Porto de Itajaí, e o superintendente está tentando buscar diversas alternativas para retomar o nosso porto, pelo menos aí tentar começar aí com 30%, 40% de movimentação do que nós tínhamos nos anos passados. Vereador, desafios na construção civil. O que a legislação deve avançar para a elaboração do próximo plano diretor, que deve chegar na casa agora e ser trabalhado durante o segundo semestre todo aqui na Câmara? Eu sempre falo, a construção civil, hoje, a construção civil é a nossa maior arrecadação. Isso eu não tenho dúvida disso, porque a gente sempre fala Porto, mas o Porto está parado. Nós estamos 6 meses sem arrecadar. A construção civil em várias cidades, a gente vê em Balneário Camboriú, ela é pujante. Então a gente não pode perder, nós temos que ter um certo cuidado na restrição, porque a gente não pode afugentar. Hoje a construção civil ela emprega diretamente 7 mil funcionários. Olha o que gera de renda, de impostos para Itajaí. Outorga onerosa, ISS, entre outros impostos, empregos diretos e indiretos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. E quando a gente fala em construção, a gente tem que falar em plano diretor. Não tem como. O plano diretor há basicamente 10 anos nessa situação, não chega na Câmara de Vereador para ser analisado, para ser votado, e quem paga é o cidadão, que está com
com a sua obra parada, o construtor, né, a construção civil, está num impasse, né? Construo agora, construo depois. E eu acho que a hora é agora. Com a situação do porto parado, a arrecadação caindo, nós temos que tomar um outro rumo, que eu acho que o rumo crescendo na nossa cidade é a construção civil, né? Que ela vem de vento e popa, e nós temos vários empresários aqui dedicados, né, que querem dar, né, ajudar Itajaí, impulsionar, estão preocupados com a situação do porto, né? Então, eu gostaria assim, até de fazer um pedido ao prefeito. Por favor, mande, prefeito, mande esse plano diretor para a Câmara de Vereadores. Nós temos também um prazo aqui, se me assoviaram no ouvido aqui que até meados de junho o plano diretor estaria na casa. Se chegar na casa até ali pela metade de junho, eu acho que a gente deve estar votando ali final de setembro, mais ou menos, né? Isso aí daria um up na cidade, né? E a hora que a gente mais precisa. Vereadora, como equilibrar esse setor que está ainda em crescimento, que é o setor da construção civil, com os desafios ambientais, com a sustentabilidade, com os outros desafios urbanos, que daí vai ter o trânsito, a água, a luz, toda a questão dos serviços públicos de saúde, serviços de segurança, entre outros, né? Sim, a gente tem que respeitar, né? Eu acho que nós temos que tomar um certo cuidado. Claro, a gente tem que ajudar, mas com certo cuidado, né? Como você falou, a nossa cidade, nós projetávamos uma cidade para 300 mil habitantes em 2040, 2030. Nós já temos 300 mil habitantes, né? Tá chegando perto. Então a gente... Está passando. Já está ali 290, 300 mil, né? Então a gente tem que ter a conscientização, tem que ter o respeito, a gente tem que ter essa sustentabilidade, né? Empreender, mas com cuidado, com respeito, mas a gente não pode ser radical, né? A gente não pode radicalizar porque eu não quero que construa no lado da minha casa. Não, isso aí não, a gente tem que ter o certo, por isso que tem que pessoas técnicas, né? Não adianta o vereador mamão querer fazer o plano. Eu não tenho conhecimento, Maurício. Eu acho que tem pessoa, um engenheiro, um arquiteto, né, urbanista, pessoas, né, que conheçam a cidade, que têm essa expertise. Então, eu acho que, claro, também biólogos, entre outras pessoas, né, que têm o conhecimento e tentar fazer o melhor para ambos. A gente não pode, eu toda a vida falo, a gente não pode radicalizar. A gente tem que tentar fazer um entendimento para ambos os lados e seguir, né, um sentido só. E o senhor vê algum problema ou alguma solução em começar o tratamento do plano diretor exatamente coincidindo com o momento de comissão, de processo que pode empichar o Poder Executivo? Vejo até, eu acho que o plano diretor já teria que estar na casa, né, para a gente estar tratando esse assunto, que é um assunto muito delicado, é uma pauta muito complicada de se tratar, uma pauta muito técnica, né? Eu estava até conversando com um amigo que é engenheiro, eu até pedi para ele, né? Não só a parte de engenheiro, tem diversas outras partes dentro do plano diretor, né? Que eu gostaria do conhecimento técnico dele para me ajudar. E nesse momento, agora, a gente também está tratando dessa situação do impeachment, né? Então, se vir ao mesmo tempo, eu acho meio complicado. Mas assim, a gente não pode fazer a cidade parar por causa do impeachment, né? Eu não vou trazer um projeto de lei, eu não vou trazer o plano diretor, eu não vou fazer uma creche por causa de impeachment, né? Se o prefeito cometeu alguma infração, tem que ser averiguada e tem que ser penalizada. A cidade não pode parar por ninguém, né? Esse é o meu pensamento. Vereador, 2022, 2023 marcam a primeira experiência da Câmara de Vereadores com as emendas impositivas. A possibilidade que o Poder Legislativo tem de gerir uma pequeninha parcela do orçamento público, destinando para associações ou para atividades e ações em saúde, tanto pública quanto privada. E também é algo bem singelo, bem pontual, não é custear a associação, nada, é algo bem pontual. O senhor teve as primeiras emendas ali, que agora estão sendo analisados os projetos, analisada a documentação lá na Procuradoria do município.
mas logo já deve ser enviados esses recursos. Como é que foi essa sua primeira experiência e como é que foi o diálogo também para o senhor e critérios que o senhor usou para decidir, não, vou mandar para essa associação, para essa, eu vi que tem um monte ali, né? Sim. O primeiro impasse foi a criação, né? É muito novo para nós, para todos os vereadores, é o primeiro ano de emendas impositivas que a gente pode repassar, como você falou, a associação, a uma escola, a um posto de saúde. O critério utilizado pela nossa assessoria, pelo nosso gabinete, a gente procurou, a gente já sabia algumas demandas, até porque a gente já sabia que esse projeto de lei viria, né, à baila, e a gente sabia que ia passar esse projeto. Então, você quer ver uma coisa? Nós fizemos um repasse para a UBS da Fazenda, uma UBS carente, que eu acho, dentro da cidade, é o pior local, o pior UBS. Ela não tem que fazer uma reforma, ela tem que fazer uma construção nova, né? Então, tem vários locais que necessitam pelo menos uma pequena reforma, um auxílio, uma ajuda. Algumas associações, como a AMA, né, que a gente estava falando dos autistas, precisa de pessoas, precisa de um espaço, né, para tratar a comunidade. Então, a gente fazendo esse conhecimento, tendo esse conhecimento, a gente conseguiu repassar. A fase do documento agora já foi também aprovada. Agora, basicamente, é esperar o executivo para nós tratar da forma, da data, mais ou menos, que a gente vai conseguir fazer esses repasses. Eu espero que até julho, agosto, a gente deve estar passando esses repasses para as associações, as escolas, o hospital, né, possa utilizar desse dinheiro da melhor forma possível. E o principal ganho nem é um ganho político, né? É um ganho, sim, de agilidade, às vezes, na questão de atender uma demanda muito específica, né? Sim. O que acontece? O Poder Executivo, às vezes, ele não consegue a demanda que eu falo. O vereador, ele traz da comunidade, da população, e a gente repassa. Hoje, o vereador, ele está em cada bairro, cada posto de saúde, cada associação, e a gente consegue, né, absorver, né, e com isso a gente consegue repassar, né, a problemática. Eu acho que o prefeito sozinho não daria conta, não teria como. Então, eu acho que os vereadores, a gente tentando repassar um pouquinho para cada um, a gente consegue resolver. Não, né, a gente não vai sanar todos os problemas, mas consegue, um pouquinho, a gente consegue ajudar o prefeito e a população. Mamão, muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do Fala Vereadora. Obrigado, Maurício, né? Eu que agradeço e fico, né, esperando o próximo convite. Te agradeço, Maurício. Obrigado. Segundo semestre, a gente vai convidá-lo novamente para a gente poder gravar, conversar um pouquinho a respeito dos projetos. Vamos sim. Então, obrigado, Maurício. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!